Boa noite a todos que me acompanham nesta noite no nosso programa Na Mira da Liderança. A paz do Senhor também. Para aqueles que nos acompanham são cristãos, porque aqui no nosso programa Na Mira da Liderança nós tratamos de assuntos relacionados com a liderança e tratamos da liderança tanto secular como liderança cristã. Mas, na verdade, de uma forma geral, nós tratamos assuntos relacionados com a liderança. Nesta noite eu trago um tema muito interessante que é liderando no meio da tempestade. Portanto, o tema está relacionado com, para aquelas pessoas que são muito atentas, acredito que acompanharam o jogo de futebol que aconteceu entre a equipa de futebol do Senegal e do Marrocos. Portanto, isso aconteceu na semana passada, no domingo passado, dia 17, a final. Essa final foi uma final muito intensa, mas também foi uma final muito controversa, com muitas reclamações de injustiça. O jogo ficou parado por um tempo considerável. A equipa do Senegal, durante um determinado tempo, abandonou o campo, exceto um jogador, a mando da equipa técnica. Portanto, esse assunto da final do jogo do CAN 2026, na verdade 2025-2026, já que o CAN começou em dezembro do ano passado, está a dar muito o que falar. E como nós estivemos a acompanhar muito bem esse jogo, eu atentamente olhando pelas situações e circunstâncias que aconteceram durante o jogo, eu trago e venho aqui para partilhar contigo algumas lições muito importantes relacionadas com a liderança que nós podemos tirar deste jogo. Mas eu começaria, antes de tudo, de pedir a você que está me acompanhando esta noite, que você pudesse partilhar este live, partilha esse live, partilha para os teus grupos de interesse, grupos de amizade, grupos profissionais, etc., para pessoas, amigas suas que, se calhar, interessam muito com assuntos relacionados com a liderança. Mande, portanto, identifique para que eles também tenham acesso a este conteúdo muito interessante que nós estaremos partilhando nesta noite. Portanto, antes de tudo, gostaria de dizer que as tempestades na liderança são comuns. Tal como em qualquer área da vida, as tempestades, os momentos de turbulências acontecem, na liderança não é diferente. Também na liderança acontece. E essas tempestades podem surgir em diversas ocasiões, em diversas situações. O que nós conseguimos ver, se tivermos correlacionar com o jogo de futebol, que nós já mencionamos aqui, vamos ver que as tempestades podem ser identificadas ou relacionadas, por exemplo, com situações em que você sente que é vítima de algumas decisões tendenciosas. É o que nós conseguimos ver ali. Portanto, os jogadores de futebol dessa equipa quase que boicotaram o jogo porque sentiram que eles eram vítimas de decisões tendenciosas. Imagine que você trabalha numa empresa. Como é que você se sentiria se no final do ano, na altura em que os teus líderes de departamento, chefe de departamento, está a fazer a avaliação e você tivesse uma avaliação que, na tua ótica, é uma avaliação injusta? Acho que isso iria mexer com as suas estruturas também. Portanto, situações como essas também nós podemos, se calhar, considerá-las também como tempestade. Mas também imagine que você tem uma empresa sua e você tem compromissos, tem que pagar salários, por exemplo, e um fornecedor teu ou um cliente seu quebra com compromisso e você contava, por exemplo, que esse cliente iria trazer algum dinheiro que iria, de certa forma, trazer uma estabilidade na empresa e, a uma determinada altura, você sente que esse cliente quebra com o seu compromisso. Isso também nós podemos, de certa forma, considerar aquilo como sendo uma tempestade. Então, as tempestades na liderança, quer seja na liderança cristã, quer seja na liderança familiar, quer seja mesmo na liderança corporativa, e nesse caso particular, vemos no futebol, nós vemos que as tempestades, elas podem aparecer, elas podem surgir a qualquer momento. Mas o mais importante é
como é que nós podemos, de facto, responder diante das tempestades que surgem? Acredito que ao longo desse programa nós vamos trazer alguns pontos que são as lições, conforme eu disse na minha introdução, muito importante que nós podemos tirar disto, mas eu quero dizer que diante das tempestades é quando verdadeiramente emergem os verdadeiros líderes. Portanto, os verdadeiros líderes não surgem quando tudo parece bem, quando tudo está calmo, quando não estamos numa situação de estresse, numa situação de mexida. Não. As verdadeiras lideranças surgem exatamente quando muitas vezes nos encontramos ou se encontra em situações de tempestade. Nós podemos tirar exemplos vários. Por exemplo, a gente conhece a história do Josué, que emergiu como líder numa altura em que o Moisés acabava de morrer. Portanto, era necessário levantar-se um novo líder. E ele surge como líder naquela circunstância. Nós podemos olhar para aquela situação como sendo uma situação de crise. Porque líderes, muitas vezes, emergem, surgem em situações de crise. Também podemos dar o exemplo de Davi, que emerge como líder quando ele se depara com a situação de Golias, que estava a desafiar o exército de Israel. Então, eu poderia dar aqui N exemplos relativamente ao surgimento de muitos líderes, para ver que muitos líderes surgem, na maior parte das vezes, em situações de crise. Quando surge a crise, é exatamente o momento em que muita gente entra em pânico. Na crise, muita gente entra em pânico. Mas os verdadeiros líderes, quando surgem situações como essas, elas trazem consigo uma influência tremenda para trazer a calmia em situações que eventualmente poderiam levar ao descontrole. Vamos lá ver, olhando para essa situação que eu acabei de dizer, o jogo estava praticamente no final, as equipas estavam empatadas e quase no finalzinho anula-se um golo do Senegal, que era um golo limpo, e consequentemente depois aparece uma grande penalidade, que também, segundo os analistas, dizem que era um penalti correto, também era um penalti correto, mas a frustração surge exatamente pelo facto de, minutos ou segundos atrás, ter havido um golo limpo, que foi anulado, e depois o árbitro, com a ajuda de vídeo arbitragem, ele assinala uma grande penalidade e nós conseguimos ver que exatamente aquilo trouxe um caos, trouxe um pânico. A equipa, sob orientação da equipa técnica, decide abandonar o campo e é exatamente nessa circunstância, nessa situação que eu quero falar consigo, que me acompanha nessa noite, como quais são as lições que verdadeiramente, diante dessa situação, nós poderíamos tirar deste evento. Portanto, a primeira coisa que eu queria partilhar consigo, o primeiro ponto, em termos de lições que nós podemos aprender, é de que a influência é mais poderosa do que a posição. A influência é mais poderosa do que a posição. E eu vou argumentar da seguinte forma. O Sadio Mané, que é o jogador que está sendo celebrado por ter salvo a final dessa Copa de África, ele, afinal de contas, não é capitão dessa equipa. Apesar de ser um jogador influente, apesar de ser um jogador internacional da seleção, apesar de ser um jogador muito respeitado na equipa, ele não era o capitão da equipa. Conforme as imagens que nós vimos, toda a equipa se retirou, foi para os balneários, sob orientação da equipa técnica, mas o Sadio Mané ficou no campo. Eu digo que a influência é mais poderosa do que a posição, porque, antes de tudo, eu queria que nós entendêssemos que a influência é um dos princípios básicos da liderança. Na verdade, na liderança, quando se fala da liderança, fala-se da influência, porque todo líder tem que ser influente. Ninguém vai conseguir mobilizar ou mexer as pessoas ou levar com que as pessoas possam comprar, caminhar sob sua visão, se você não conseguir influenciar essas pessoas. E nós podemos ver que, às vezes, para muita gente, pensa-se que a posição é muito importante mais do que a influência. Não. Na verdade, nós entendemos que a posição é tão simplesmente uma oportunidade para se exercer a liderança.
Eu tenho dado exemplos vários. Na minha experiência como professor que fui, eu consegui de observar de que numa sala de aulas nós temos alunos que não é delegado de turma, mas que ele é muito influente dentro da sala de aulas. Nós temos esses casos. Nós vemos mesmo as crianças quando brincam entre elas, às vezes nós conseguimos identificar no meio das crianças uma que é muito influente. Portanto, é exatamente em momentos de crise em que o líder que é ouvido, a pessoa que é mais ouvida ou que é ouvida naquele momento, é que nós iremos considerar como líder. Eu já disse que o Sadio Mané não é o capitão da equipa. Nós conseguimos ver que na altura em que a taça foi entregue à seleção do Senegal, o verdadeiro capitão tirou o braçal, entregou ao Sadio Mané, porque na opinião dele, ou no seu entendimento, o Sadio Mané era a pessoa que verdadeiramente merecia levantar a taça em nome da seleção do Senegal. Então estamos a ver que, apesar dele não ser o capitão, ele nem sequer é treinador da equipa, mas a sua influência foi tão forte que ele conseguiu, e diria mesmo, foi determinante, porque nós conseguimos ver que ele chama os seus colegas para voltar, e inclusivamente foi até os balneários. Não se sabe o que ele disse para os seus colegas, mas ele conseguiu trazer os seus colegas de volta para o campo, para que os colegas pudessem enfrentar não somente o penalti, como também os últimos minutos que faltavam para o término do jogo. Então, este primeiro ponto, que eu digo que a influência é mais poderosa do que a posição, nos ensina que a liderança, na verdade, não é título. Temos falado sobre isso. A liderança não é título. A liderança, na verdade, é influência. Se as pessoas são capazes de ouvir a tua voz numa situação de crise, mesmo que você não tenha uma posição reconhecida ou um título reconhecido, então você é líder. Tão simples quanto isso. Se você é capaz de influenciar, se você é capaz de mover as pessoas em situações de crise, em que todo mundo parece estar a entrar em pânico, em que todo mundo parece estar desesperado, em que todo mundo parece que está chateado, é aquilo que nós conseguimos de ver aí. Todo mundo parece estar chateado. E você, com simples palavras, com simples gestos, com simples atitude, você conseguir mobilizar as pessoas e trazer as pessoas de volta no caminho, então você é o líder. Se eles são capazes de ouvir, você é o líder. Eu diria para isso que nós podemos entender, baseado nisso, de que, na verdade, as pessoas não seguem o título, mas as pessoas seguem pessoas que são capazes de desmobilizar, pessoas que são consistentes, pessoas que são íntegras e pessoas que são exemplos para eles. Então, é muito fundamental isto, que qualquer pessoa que seja líder, e nós temos falado muito sobre isso, de que tem que ser alguém que seja exemplo. Eu, inclusivamente, digo que se você lidera uma equipa e você quiser contratar alguém para a sua equipa, então essa pessoa tem que ter o perfil que você tem. Porque se o perfil que você exige para a sua equipa não condiz com aquilo que você é, então alguma coisa não está certa. Então, você precisa de ser exemplo. E nós conseguimos identificar que o Sadio Mané, dentro da sua equipa, para que ele seja ouvido, então é necessário que ele seja uma pessoa respeitada dentro da equipa. Então, o respeito, a tua integridade é um fator fundamental para que você seja alguém de influência dentro da sua equipa. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero partilhar aqui nesta noite é de que, olhando para esta circunstância, podemos ver que o controle emocional também é fundamental. Esse é o meu segundo ponto. Portanto, vamos lá ver o cenário. Estamos a ver num cenário em que há uma tempestade parece descontrolada, em que as pessoas, inclusivamente, abandonaram o campo. Mas exatamente é ali que surge a influência do líder, porque os líderes são aqueles que acalmam as tempestades antes de dar a direção. Portanto, têm que ser calmos, têm que acalmar as tempestades. Hoje em dia, nas empresas, nas corporações, nas organizações, fala-se muito, mas muito de inteligência emocional.
quase que as pessoas, quando passam por uma entrevista de trabalho, temos lá um psicólogo que quer saber como é que você agiria em situações de pressão. Eu já fiz várias entrevistas de trabalho e quase que essa pergunta não falta. Inclusivamente, eles pedem para você dar exemplo. Pedem para você dar exemplo, dizer, dê-nos um exemplo em que você esteve submetido a uma condição de pressão e o que você fez para você sair desta condição de pressão. Então, a inteligência emocional é muito importante. Nós estamos a ver aí as pessoas. É uma tensão tremenda. As pessoas estavam chateadas, as pessoas estavam frustradas, sentiam-se humilhadas, sentiam-se desmotivadas, sentiam-se roubadas. Faltavam segundos para terminar o jogo e estavam na condição de abandonar. Às vezes, quando nós estamos numa condição em que nós não conseguimos nos controlar emocionalmente, nós podemos perder muito mais do que se nós nos controlássemos emocionalmente. Eu posso fazer um paralelismo do que hoje nós chamamos de inteligência emocional. Quando a gente lê a palavra de Deus, nós chamamos aquilo de quê? De autocontrole. E o autocontrole é o quê? É um dom do Espírito Santo. O que significa que qualquer pessoa que é convertida de novo, uma das realidades que tem que surgir na sua vida é o autocontrole. Ele tem que aprender ao domínio próprio. Autocontrole ou o domínio próprio é muito fundamental. Jesus dizia que se alguém te der a chapada de um lado, que você lhe dê a outra. Isso é quê? Isso é o domínio próprio, porque em condições normais, se alguém te der uma galheta, o que é que você vai fazer? Você não vai dar a outra para ele dar, você vai devolver. Mas, para uma pessoa que tem domínio próprio, eventualmente, ele vai dar o outro lado, que no fundo significa que vai conseguir controlar-se diante daquela situação que, diante da sua reação, pode levar ao descontrole da situação. Então nós podemos dar um resumo em relação a esse segundo ponto de controle emocional ser fundamental, é de que, na verdade, os líderes também são humanos. Então, eles não descartam as emoções diante das situações em que eles se encontram. Mas a diferença entre eles, daquilo que nós podemos identificar que aconteceu com o Mané, é que eles reconhecem as emoções, reconhecem a situação em que eles estão a passar, entretanto, eles não permitem com que as emoções possam ditar as suas decisões. Isso é uma lição que nós podemos entender aqui. Portanto, você reconhece que as emoções estão altas, você reconhece que a situação parece uma situação desfavorável, situação que não é agradável, mas você olha para aquela situação porque você tem o domínio e você tem a inteligência emocional que hoje em dia requer-se em quase todas as áreas da sociedade e da vida. Você não permite com que as suas decisões sejam tomadas por emoções. E mesmo biblicamente falando, a Bíblia nos ensina para que nós não tomemos decisões quando nós estamos chateados. Quantas pessoas tomaram decisões enquanto estavam chateadas e depois arrependeram-se? Quantas pessoas? Quantas pessoas arrependeram-se? Né? Nós, nos bairros em que as pessoas cresceram, e que você às vezes vê um senhor e chateia-se com a sua mulher, pega as coisas da mulher e diz, vai embora, porque está chateado. Ou também pode acontecer com a esposa, diz, epá, vai embora, você está me maltratando na casa da minha mãe. Mas depois de passar aquela fase de nervosismo, a pessoa se arrepende, mas já deu passos que não deveria dar. Então nós temos que ter muito cuidado, porque é verdade que todas as decisões que a gente toma na vida, essas decisões acarretam consigo consequências. Sejam elas positivas, sejam elas negativas, mas acarretam consigo as consequências. Eu queria contar, já mesmo abrindo um parênteses em relação a essa situação de autocontrole, de domínio próprio, de inteligência emocional. Eu tive um colega numa empresa onde eu trabalhei. Era um colega emocionalmente instável. Era uma pessoa formada, formou-se no Brasil, tecnicamente era bom, mas era uma pessoa muito instável. Chateava-se com muita facilidade, a ponto de um dia dar na cara do seu próprio chefe.
Portanto, o seu chefe, que era um expatriado americano, portanto, estava muito acima dele para a realização e execução de um determinado projeto em que estávamos envolvidos. Ele, na sua ótica, achou que o chefe estava lhe chateado demais. Mas é o seu chefe, é o seu líder. É o seu líder. Achou que estava e lutou com o chefe. Consequência, ele foi expulso. Era alguém que estava já na empresa durante muito tempo, mas as empresas não permitem esse tipo de comportamentos, porque as empresas têm valores. E um dos valores das empresas é respeito, não é? É o respeito, respeito. E ele tinha violado essa norma. Ele tinha violado essa norma e a empresa sentiu-se em pleno direito de despedi-lo. Ele foi despedido sem nada, mas o pior não é esse. O pior é que aquilo depois manchou seu currículo. Porque em todos os sítios onde ele ia, a maior parte das empresas querem saber como é que você saiu da empresa onde você veio. Há empresas que, sem falarem nada contigo, porque você citou que trabalhei na empresa X, eles ligam para lá, para os recursos humanos daquela empresa, perguntam: vocês conhecem o senhor tal? Não, nós conhecemos. Por que ele saiu da vossa empresa? Então, esse senhor não entendia. Por que ele não estava a voltar ao mercado de emprego? Mas depois percebeu-se que ele não voltava ao mercado de emprego porque essa informação circulou. De que ele era uma pessoa muito agressiva, de que ele era uma pessoa emocionalmente instável, de que era uma pessoa que havia lutado com o seu próprio líder e aquilo manchou de forma... Não sei qual é o termo que eu vou utilizar, mas de certa maneira manchou a sua reputação. E ele, por essa situação mesmo, depois começou a beber, tornou-se alcoólatra, etc, etc, etc. Não tenho mais informação em relação a ele, mas dizer que o domínio próprio, como é recomendado na Bíblia como dom do Espírito Santo, e inteligência emocional, que hoje o mundo secular, os estudiosos da psicologia, tanto recomendam para qualquer pessoa no mercado de trabalho e mesmo na convivência com as pessoas, é muito fundamental. E aquilo que nós conseguimos identificar exatamente a ser demonstrado por esse homem, o Sadio Mané. Eu acho que isso tem muito a ver com a experiência também que ele tem, porque para uma pessoa que jogou numa equipa como o Liverpool, em que há uma pressão tremenda dos adeptos, e também jogadores do calibre dele, em que às vezes joga num estádio onde tem 70 mil, 90 espectadores lá dentro do campo, às vezes em ambientes em que há muita agressão, ambiente em que é adverso. Eu acho que não tem como, muitas vezes, você desenvolver essas habilidades, que é o domínio próprio ou a inteligência emocional diante dessas situações adversas. Portanto, uma das lições que eu consegui entender exatamente é que as decisões, todas as nossas decisões, elas têm consigo, acarretam consigo as suas consequências. O terceiro ponto que eu quero partilhar com você em relação àquilo que eu pude aprender deste evento é que os líderes pensam além da crise. Todo líder deve pensar além da crise. De outra forma, posso dizer que os líderes pensam a longo termo. Eu acho que qualquer líder deve pensar a longo termo. Olhando para essa situação do Senegal, em que as pessoas todas elas abandonaram o campo, talvez as pessoas ainda não tiveram tempo de analisar quais seriam as consequências. Eu pude investigar e percebi, por exemplo, que o Senegal, nesse momento, faz parte da lista das 9 equipas que já estão apuradas para a Copa do Mundo. Nós sabemos que há playoffs que depois ainda vão acontecer, onde temos o DRC, que vai participar num dos playoffs, mas de forma material, nesse momento, Senegal faz parte da lista das 9 equipas que já foram apuradas. Já imaginaram que uma das consequências, eventuais consequências, poderia ser, por exemplo, o Senegal ser desqualificado para participar? Isso poderia ser. Portanto, valia a pena, portanto, ter um autodomínio, conforme foi demonstrado pelo Sadio Mané, do que, por exemplo, perder a oportunidade, que é uma montra mundial, a oportunidade de participarem na Copa do Mundo, que vai acontecer nos Estados Unidos, acredito que nos Estados Unidos, no Canadá
e México. Estão a ver? Então, essa seria uma das consequências. Imagine se eles não pensassem, o líder dessa equipa, que verdadeiramente é o Sadio Mané, apesar de não ser capitão, não tivesse pensado a longo prazo. Não tivesse pensado além da crise. Havia muitas consequências disciplinares que poderiam acontecer, e uma delas, tal como disse, era o Senegal perder o seu direito de participar no Mundial de Futebol. Portanto, corria o risco de ficar, então, desqualificado. Além, obviamente, dos danos reputacionais que poderiam ocorrer. Nós temos que entender que numa competição como essa, há muitas empresas que patrocinaram, e esse torneio não acabar poderia ser muito mal para o retorno que eles esperavam pudesse acontecer. Isso, para também não dizer do impacto que poderia ocorrer na carreira desses jogadores. Portanto, tal como disse, todas as decisões que a gente toma na vida, seja do ponto de vista pessoal, seja no ponto de vista da carreira, seja do ponto de vista familiar, tudo acarreta consigo as consequências. A pergunta que nós poderíamos fazer, sempre que nós devemos fazer, é a seguinte: qual é o custo das minhas decisões hoje, no dia da manhã? Portanto, as decisões que eu tomo hoje, qual é o custo correspondente hoje, para o dia da manhã? Porque é uma coisa muito importante que nós nunca devemos esquecer. E eu vou salientar isso. As pessoas podem esquecer o que aconteceu, mas as pessoas não vão esquecer a forma como a seleção do Senegal reagiu. Ou, se nós tivermos que passar isso para si, poderia dizer que o que as pessoas fazem por ti, as pessoas até podem esquecer, mas a forma como você reage pode, de certa forma, acarretar um custo muito elevado. Isso é muito fundamental, muito importante. Antes de tudo, de passar para o quarto ponto, eu gostaria que nós fizéssemos um pequeno intervalo para nós falarmos da Conferência de Liderança Colina. A Conferência Colina, que significa Conferência de Liderança das Nações, é uma conferência de liderança que será realizada nos dias 27, 28 de fevereiro e 1 de março será o encerramento. Uma grande conferência, uma conferência internacional, onde nós trazemos pessoas com uma certa reputação, certo respeito na área da liderança aqui na nossa terra, no nosso país. Teremos o reverendo Bruno Lusuec, teremos o reverendo Salomão Tecá, teremos o reverendo Júlio João, teremos o apóstolo Antônio Quilandani, teremos o pastor Matumona Mambo e teremos o apóstolo Cliff Sitali, vindo diretamente da Zâmbia. Esta não é uma conferência para você falhar. Esta conferência tem como tema o Ministério da Excelência. Eu creio que será uma bênção tremenda para você participar. Mas não esqueça uma coisa. É preciso você se inscrever para participar dessa conferência. A participação é gratuita, você não vai pagar absolutamente nada, mas é importante, por uma questão de logística, organização, é necessário, e também nós tentamos guardar bem o seu passe de entrada, é necessário que você possa se inscrever. Então nós contamos consigo, vá nas plataformas onde está sendo publicitado, faça o clique no link e faça a sua inscrição. Olha, não ocupa só espaço, mas também venha participar nessa grande conferência Colina, que é a grande conferência de liderança das nações, que vai acontecer pela primeira vez aqui na província de Luanda e quiçá mesmo em Angola. Muito obrigado, não deixe de participar. Muito boa noite, mais uma vez, nós estamos de regresso no nosso programa Na Mira da Liderança, conforme nós temos apresentado todos os sábados. Portanto, nós estamos a abordar um tema muito importante, está relacionado com os acontecimentos dos últimos dias, a quando do jogo da final das seleções do Senegal e de Marrocos. Portanto, no nosso desenvolvimento estávamos a falar das lições que nós poderíamos aprender em relação a esses eventos. Eu estou nesse momento da lição número 4, e a lição número 4 fala sobre a coragem. A coragem muitas vezes significa ficar em vez de abandonar.
quando às vezes você sente-se que você é injustiçado, às vezes permanecer lá, continuar lá, pode ter um impacto muito importante. Portanto, a coragem significa muitas vezes isso, de nós ficarmos em vez de abandonar. Porque é verdade que eles continuar a jogar para eles era já um assunto, algo muito desconfortável, mas permanecer na mesma quando o abandono é quase que justificável é muito, muito, muito importante. Porque, na verdade, as pessoas respeitam líderes resilientes, né? Portanto, porque a resiliência em quase todas as áreas da vida, ela traz uma vantagem muito grande, particularmente no mundo dos negócios, ou mesmo quando nós queremos realizar uma determinada coisa, alcançar alguma coisa na vida, não será possível nós alcançá-lo se nós não formos resilientes. Porque é preciso saber que há momentos em que nós precisamos de buscar, mais do que conforto, nós buscamos mantermos o profissionalismo, né? O que nós podemos ver a esses jogadores, eles tiveram que manter, era necessário que eles mantivessem o profissionalismo. Eu acho que muita gente que tem negócio, às vezes pode aparecer um cliente chato, desrespeitoso, e a nossa reação diante dessas situações, às vezes, é você pensar, mas esse cliente merece ser expulso. Mas ele é cliente. E nós aprendemos de que o cliente é patrão. Portanto, esse é o nosso ditado cá. O cliente é patrão. De tal forma que, mesmo quando as condições, as situações parecem adversas, nós temos que aprender a manter o profissionalismo, o maior profissionalismo possível. E também porque é necessário nós apresentarmos resultados sob pressão. Aqui, lembra-se que eu falei no princípio de que, numa das linhas que eu falei sobre inteligência emocional, que hoje em dia requer-se, é fundamental, é muito importante, exige-se, qualquer pessoa que deva ser contratado precisa ter essa parte de inteligência emocional. Porque as pessoas querem, como é que você pode reagir, que tipo de resultados se espera de ti quando você é submetido à pressão. E como é que você pode liderar em condições que sejam desfavoráveis. Portanto, nós entendemos, nós tivemos que passar uma mensagem para a liderança cristã. Vamos dizer que, diante de situações adversas, nunca podemos esquecer que nós temos uma missão. E os jogadores de futebol de Senegal tinham um propósito que os levou para lá. Era o propósito de ganhar esta Copa. O que seria deles se tivessem definitivamente abandonado? Será que eles teriam ganho conforme eles ganharam essa taça? Portanto, nós temos que saber que há uma coisa que nós precisamos sempre de fazer: apontar o povo para a missão de Deus, o Evangelho. Nunca esquecermos que, principalmente para aqueles que são ministros, diante de situações, não abandona. Há um povo que precisa de ser servido, né? Há um povo que... Até o livro de Hebreus 12:2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Tanto diante de adversidades, diante de perseguição, diante de mal entendido, em vez de nós abandonarmos, em vez de nós criarmos bagunça, em vez de nós permitirmos que o caos possa tomar conta, nós precisamos de olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Isso é muito importante. Eu quero terminar, que é o meu quinto ponto, na verdade, nós falamos de que uma das lições, a lição que eu aprendi aqui é que os líderes são, na verdade, estabilizadores diante de crise. Os líderes são uma espécie de âncora. Está vendo? Quando chega uma tempestade no mar, o barco muitas vezes lança a âncora para que a âncora possa manter a estabilidade. Isso é muito fundamental. Portanto, a crise que nós testemunhamos nesse evento do dia 17 de janeiro nos ensina, um dos ensinamentos mesmo que nós podemos ter, é de que quando nós estamos diante de situações aparentemente de caos total, nós que somos os líderes, você que é líder, você não deve nunca amplificar esse caos. Não, pelo contrário, você deve ser um elemento estabilizador diante dessa situação.
Portanto, as pessoas em desespero olham para os líderes, para que os líderes possam tomar decisão. Eu vejo que era exatamente o que era expectável. Para uma pessoa da dimensão do Sadio Mané, a expectativa que se tinha para ele é qual vai ser o seu posicionamento. É uma responsabilidade tremenda quando você encontra-se na posição de liderança. Quando você encontra-se numa situação em que as pessoas esperam de ti, a tua voz possa ser levantada para que você possa tomar uma determinada decisão. Na semana passada, nós tivemos aqui a live do DJ Labareda, que trouxe aqui o seu testemunho sobre Vivi para testemunhar. E uma das coisas interessantes que eu aprendi dele próprio, testemunhou, e a sua mãe também, que deu o seu testemunho, foi de que quando ele foi atropelado, no dia seguinte, a mãe, em vez de manter aquele senhor que estava preso, a mãe decidiu liberar esse senhor que estava preso. E ela dizia, na sua intervenção, de que ela acredita, porque é uma mulher de fé, acredita que aquilo foi fundamental para a recuperação do seu filho. Então, os líderes, em momentos como esse, eles podem amplificar o caos, ela poderia amplificar aquela situação, tornar aquela situação caótica, ou ela poderia amenizar aquela situação e trazer uma estabilidade e a calmia que era necessário naquela situação. É o que nós vemos no caso desse jogo que provavelmente muitas gerações, quando se lembrarem, quando ouvirem falar desse jogo, certamente irão se lembrar do elemento estabilizador que acalmou diante daquele caos todo, levantou a sua voz de estabilidade. Portanto, é muito importante que você que é líder, diante de situações caóticas ou aparente caos, que você possa levantar a sua voz de estabilidade. Nesse caso específico, em relação ao Mané, ele foi a ponte que nós podíamos dizer entre a emoção que estava toda era aflorada na pele das pessoas e a responsabilidade que todos eles tinham, particularmente ele. Portanto, a emoção sim, mas quando a emoção acaba, é aquilo que eu disse. Você toma uma decisão diante de uma situação em que você está emocionalmente instável, mas não esqueça que você não vai ser isento das consequências da tomada das suas decisões porque você estava submetido a uma emoção. Não. Não, absolutamente não. Então, é necessário que os líderes, diante de situações caóticas, em que a emoção aflora da pele, que eles possam ser essa ponte entre a emoção e a estabilidade que se requer naquela situação. E outra coisa muito importante é a manutenção da coesão da equipa. A manutenção da coesão da equipa. Nós vimos que aí, quando ele entra nos balneários, ele chama de volta, todos eles vieram, porque eles sabiam que havia uma missão, havia um propósito. E uma coisa também nós não podemos esquecer, que é fundamental na posição, na responsabilidade de qualquer líder, é a comunicação. A comunicação é importante, a comunicação é fundamental para que se possam alcançar resultados que se requerem. Eu quero terminar esta live para dizer que a liderança não é testada quando os sistemas estão a favor, são favoráveis, está tudo a funcionar muito bem. Parece que o líder encontra-se em ventos favoráveis. Não. A liderança, na verdade, surge, precisa-se os líderes em situações muitas vezes de grande adversidade, porque quer-se que diante desse caos, diante dessa crise, que a equipa continue focalizada nos resultados que se tem para com ela, a equipa continua unida e a equipa nunca fuja do seu propósito, mesmo quando as condições são extremamente desfavoráveis. Eu quero terminar aqui agradecendo pela sua atenção e pedir que você possa refletir em relação a esses pontos que nós acabamos de partilhar, de grande aprendizagem, olhando para essa situação, para essa circunstância, para essa crise que surgiu, mas que hoje em dia, quando nós olhamos para essa crise, nós conseguimos identificar que havia um líder, havia alguém que diante daquela adversidade, diante daquela emoção toda, diante daquela aparente situação de caos, diante
daquele campeonato, do culminado daquele campeonato que iria ficar na história como um campeonato que nunca acabou, porque até poderia se dar a vitória para a equipa de Marrocos, mas não seria uma vitória que eu diria que seria muito bem lembrada. E os próprios eles estariam desmoralizados porque verdadeiramente a vitória ganha-se no campo em vez de ser dada de forma administrativa. Que Deus te abençoe grandemente pela sua atenção e por ter nos acompanhado nesse programa Na Mira da Liderança. Partilhe para os seus. Fique bem.